Ora, muito bem, muito boa tarde a todos. Muito obrigado pela vossa presença. Hoje vamos discutir um tópico de políticas públicas, em particular políticas de saúde, que eu acho que diz respeito a todos, independentemente do nosso posicionamento político. Todos acabamos por usufruir ou não do sistema de saúde e, portanto, isto diz certamente respeito a todos. Para o fazer, eu tenho aqui um painel de luz. À minha esquerda tenho a doutora Daniela Maia, com quem aprendi muito sobre o processo de compras públicas e todo o imbróglio que aí está. A doutora Daniela Maia esteve no Centro Hospitalar da Nova de Gaia, como diretora de aprovisionamento, depois nos SPNS, correto? E depois regressou à casa para assumir, e ainda bem, o papel de membro do Conselho de Administração, no caso vogal executiva, ainda bem que o SNS precisa desesperadamente de pessoas como a doutora Daniela Maia. Do meu lado direito tenho o professor Álvaro Almeida, enfim, extenso currículo na área da saúde, ex-administrador, aliás, ex-presidente da Administração Regional de Saúde do Norte, ex-presidente da entidade reguladora da saúde e talvez o seu feito de menor monta, meu ex-orientador de doutoramento. Eu tive o prazer de ser orientado, ele teve provavelmente o desprazer de me orientar. Foram boas conversas que fomos tendo. Nós vamos hoje discutir, então, o nosso sistema de saúde, quais são os problemas atuais, vamos elencar aqui alguns dos problemas, muitos têm sido reportados nas notícias, e vamos tentar perceber se o atual enquadramento jurídico, que é a configuração da administração pública, é compatível com boas práticas e modernas práticas de gestão que introduzam os incentivos corretos para que o sistema possa funcionar. O Dr. Daniel Maia, sendo um jurista, domina muito bem essa componente. O professor Álvaro Almeida, sendo da área de economia especializada em economia da saúde e políticas de saúde, poderá dar um aporte do ponto de vista de como é que o sistema deverá funcionar em termos de incentivos. Antes de lhes passar a palavra, e eu estou ansioso por fazer, e sem vos querer maçar, queria só fazer aqui uma espécie de uma introdução a alguns problemas que vamos abordar no decorrer desta conversa. Ora, o sistema de saúde não é exclusivo do português, enfrentam grandes desafios. Em primeiro lugar, as pessoas vivem mais tempo, e ainda bem que assim é. No entanto, com o envelhecimento da população surgem também doenças crónicas que colocam uma elevada carga de doença e que, naturalmente, necessitam de resposta. Por outro lado, temos também alguns fatores de risco que sabemos que contribuem para um degradar do estado de saúde da população e, quando isso acontece, precisamos de cuidados de saúde. Por estes motivos, entre outros, mas estes talvez sejam mais relevantes, projeta-se que a despesa em saúde irá aumentar consideravelmente e irá absorver uma componente cada vez maior, ou uma parte cada vez maior do PIB. Ora, isto é um problema que é transversal a quase todos os sistemas de saúde, pelo menos aqueles que têm uma demografia em envelhecimento. Por outro lado, os sistemas de saúde devem cumprir aquilo que nós chamamos de 4 eixos. Por um lado, têm de ter recursos, e para isso precisamos de uma economia. Sem uma economia funcional não temos recursos. Precisamos desses recursos para contratar quem presta serviços dos cuidados de saúde e todos os recursos necessários, recursos materiais. Estamos a falar dos profissionais de saúde, estamos a falar dos hospitais, estamos a falar dos blocos operatórios, dos consumíveis clínicos, dos fármacos. E é com estes inputs que nós vamos produzir outputs, idealmente de uma forma eficiente, ou seja, usando os inputs que nós temos da melhor forma possível, porque isso permite-nos fazer mais com os recursos que temos. Estes outputs, numa indústria normal, seriam suficientes. A indústria produz uma peça, nós avaliamos a peça e está feito. No caso da saúde é um bocadinho mais complicado, porque o que nos interessa verdadeiramente é o resultado em saúde que aquele paciente em particular vai ter. Ou seja, não nos interessa dizer que produzimos muitas cirurgias se daquelas cirurgias resultarem pessoas que vão para a morte porque a cirurgia ficou mal. Ou seja, queremos também perceber como é que houve a recuperação após o recobro, a recuperação depois da cirurgia, se de facto o paciente tem ou recuperou o seu estado de saúde, se ficou com alguma complicação e quantos anos viveu mais para além da cirurgia. Isto é difícil de medir, mas é um indicador fundamental. E nós medimos isto através da efetividade. Se de facto os cuidados foram bem prestados, é porque foram efetivos e, portanto, produziram bons resultados nos pacientes. Por outro lado, os sistemas de saúde são muito heterogéneos. Basta olhar para a Europa
para ver uma abordagem completamente diferente dos diferentes sistemas de saúde. O nosso, em particular, tem uma lógica muito Estado-cêntrica, portanto, é o Estado que regula fundamentalmente. Naturalmente, existe aqui alguma componente que tem que ver com as associações e com as ordens profissionais, que também têm um papel importante na regulação. É quem financia através de impostos e é também quem presta, no sentido em que a maior parte dos hospitais e dos centros de saúde são fundamentalmente públicos. Mas não é este o modelo em muitos outros países da Europa, em que existe aqui uma divisão entre o financiamento e a prestação. Em todos os países da Europa, o Estado garante o acesso universal aos cuidados de saúde, portanto, ninguém é excluído por causa da sua condição financeira. Isso é uma pedra basilar dos nossos valores europeus, mas depois a forma como esses cuidados são prestados não é necessariamente a mesma. E, portanto, aqui os modelos variam consideravelmente. E mesmo os Estados Unidos, que aparece como privado, curiosamente, tem uma maior despesa pública em percentagem de PIB do que Portugal, que tem um Serviço Nacional de Saúde. Portanto, mostra o quão especial pode ser o setor da saúde. Finalmente, muitas vezes falamos da esperança de vida média, talvez mais correto do que dizer esperança média de vida, e associamos isso com o sistema de saúde. É verdade, o sistema de saúde é um driver, é um fator importante na melhoria desse sistema, nessa esperança de vida média, mas a verdade é que existem muitos outros fatores e, se calhar, o que mais contribuiu nos últimos anos para um aumento considerável foi, por exemplo, o saneamento, que não teve que ver diretamente com o sistema de saúde. Não obstante, o sistema de saúde é, de facto, uma peça considerável. Portugal está bem posicionado, mas ainda assim abaixo da curva de eficiência, onde está, por exemplo, Espanha, que, de facto, consegue ter aqui uma melhor performance, e os Estados Unidos, enfim, está muito, muito abaixo da curva de eficiência, porque está claramente alguma coisa que ali não está a funcionar bem. Ora, isto é o panorama geral. Foquemos agora um bocadinho no caso particular de Portugal. Nós sabemos que algo não está bem, até porque basta abrir o telejornal para todos os dias alguma coisa ser noticiada. Ultimamente foram as urgências obstétricas, uma dificuldade em capturar e em reter recursos humanos, e por outro lado vemos um aumento muito considerável dos seguros de saúde. Já são quase 3 milhões de portugueses e existem quase 4 milhões de apólices. Portanto, há portugueses que acumulam seguros de saúde. E, portanto, este aumento muito expressivo dos seguros de saúde é claramente um sinal que nos deve fazer questionar o que é que não está bem. Por outro lado, nós temos um sistema que não deveria pressupor pagamentos diretos, com exceção da taxa moderadora, que serve apenas para moderar a procura, não para financiar o sistema, ou não deveria servir. E, apesar disso, Portugal tem uma das despesas out of pocket, ou seja, pagamentos diretos, mais elevada da União Europeia. O que é bastante paradoxal, porque o nosso sistema, não requerendo um pagamento ou um copagamento, que existe noutros países com seguros sociais de saúde, apesar disso, os portugueses despendem imenso dinheiro diretamente no seu bolso. Um dos motivos tem que ver com a comparticipação dos medicamentos, é muito baixo em relação a outros países, mas o outro tem que ver com as consultas de especialidade e o recurso que muitos portugueses fazem no setor privado, porque não conseguem ter o seu problema resolvido no setor público, então fazem, enfim, para resolver o seu problema. Ora, elencando aqui um conjunto de falhas que eu acho que a maior parte das pessoas reconhecerão, é que depois, com base nestas falhas, que nós vamos aqui direcionar a conversa e tentar perceber o que é que pode ser feito, o que é que não pode ser feito e como é que poderíamos reconfigurar o Serviço Nacional de Saúde, ou melhor dizendo, o sistema como um todo, o Sistema Nacional de Saúde, que inclui o Serviço Nacional de Saúde, para que de facto consigamos garantir o acesso universal a cuidados de saúde e não o acesso universal a listas de espera, porque é isso que de facto está a acontecer. Veja-se aqui este exemplo, este creio que foi do Hospital de Alto Vogo e Trás-os-Montes, creio, em que temos aqui consultas de ortopedia, que em casos normais chega aos 421 dias, mais de um ano, e no caso da oftalmologia, então chega quase aos mais de 2 anos, ultrapassa 2 anos, e há hospitais ainda piores. E isto é apenas parte do circuito, porque se o paciente tiver vindo de trás, diferenciação do centro de saúde, para consulta de especialidade, depois precisar de cirurgia, todo este processo, todo este circuito pode ser ainda mais longo. Ora, isto não é naturalmente aceitável. Portanto, esta é a primeira grande falha, listas de espera, o que é que se passa, como é que podemos resolver isto, qual deverá ser a abordagem. Falha número 2, não existem incentivos no sistema, ou existem poucos incentivos no sistema para que o sistema, de forma independente e autónoma, consiga resolver alguns destes problemas. Quando, no mesmo hospital, temos um cirurgião que faz 20 cirurgias ao ano e outro que faz 20 cirurgias à semana ou ao mês, e não há forma de os diferenciar, então a que pergunta, e já vou fazer, é como é que o fazemos? Como é que nós conseguimos incorporar os incentivos para que uma coisa destas não aconteça?
E, portanto, qual deverá ser, como é que deve ser o modelo de financiamento? Até porque, neste momento, o modelo de financiamento tem os incentivos ao contrário. Um hospital que cumpra e consiga gerar poupanças vai ter um corte, porque poupou. E, portanto, o que é que acontece? Os conselhos de administração, muitas vezes, a doutora Daniela Maia já pode confirmar se assim é ou não, vão executar despesa para garantir que não sobra nada, justamente para que depois não haja uma redução na renegociação do contrato de programa. Por outro lado, a terceira grande falha é a enorme máquina burocrática da administração pública e os hospitais públicos, estando ao abrigo do direito público da administração pública, têm aqui várias dificuldades. Isto aqui não é um workflow aleatório, isto é verdade, isto é um processo de contratação, e muito do que eu sei sobre isto foi graças à doutora Daniela Maia. Processo de contratação este, portanto, se um médico identifica uma necessidade de comprar um fármaco, um consumível clínico, e esse consumível não está ainda ao abrigo de um acordo com o hospital, então o processo pode demorar, se não tiver de ir ao Tribunal de Contas, 2 a 3 meses. Portanto, imagine-se uma empresa que quer comprar qualquer coisa e que demora 2 ou 3 meses a conseguir fazê-lo. Depois, na prática, o que é que acontece? Os hospitais andam a ligar uns para os outros a perguntar se têm aquele produto, depois fazem uma espécie de um livro de contabilidade para ver quanto é que depois devem no final do ano. Ora, isto não faz sentido, especialmente em 2022. Mesmo em 1960 seria estranho, mas em 2022 ainda menos. E, portanto, esta máquina altamente burocrática causa, obviamente, enormes empecilhos e limita a eficiência que se pode alcançar no hospital. Fun fact, isto eu observei em Londres, em 2019, creio, um processo concursal de um hospital público em que os fornecedores deram o mesmo preço e como o hospital não pode usar outros critérios, exceto em situações muito excepcionais, que não o preço, o desempate ocorreu com bola preta, bola branca. Portanto, o funcionário do hospital foi lá com um saquinho, os 2 fornecedores acompanharam e quem tirasse a bola branca ia ganhar aquele processo concursal. Portanto, isto é a forma de desempate de processos concursais nos hospitais públicos, o que é, naturalmente, enfim, bizarro, para não usar outra palavra. Quarta falha, os administradores hospitalares estão muito condicionados. Eu há pouco dizia que são como escriturários, e o professor Álvaro Almeida corrigiu-me, não, é pior, porque os escriturários não têm tanta responsabilidade como um administrador hospitalar. Porquê? Porque os administradores hospitalares não podem contratar, não podem despedir, não podem ter componentes de remuneração salarial diferenciada para dar os incentivos, não podem decidir grandes investimentos de longo prazo. Veja-se o Hospital São João, que tinha até financiamento próprio, poderia ajudar a fazer a construção do Joãozinho, e o projeto demorou 10 anos e passou de mecenas privados depois para o Estado. Enfim, há aqui um conjunto de limitações, e a doutora Daniela Maia certamente poderá falar sobre isto, que limitam a boa gestão e a introdução de boas práticas de gestão. E, finalmente, um problema estrutural tem que ver com a configuração da economia da saúde, sistemas de saúde, que é o financiador é o prestador também. Imagine-se um banco que tem uma empresa de construção civil e está a financiar uma obra. Se por acaso a obra começar a descarrilar, aquele banco tem poucos incentivos a garantir que a obra é executada em tempo adjudicado, porque simplesmente a obra pertence ao próprio banco. E, portanto, quando o financiador é a mesma entidade que o prestador, perde-se aqui um incentivo muito importante, que é garantir que o financiamento é recuperado, porque há aqui interesses cruzados. E, portanto, como é que nós, tendo em conta a nossa configuração atual, podemos resolver esta situação que limita depois a capacidade de resposta do sistema de saúde. E, portanto, estes são os tópicos que nós vamos abordar, é muita coisa. E, como tal, eu se calhar passava aqui à doutora Daniela Maia para pegar neste aqui, que eu acho que este é um dos pontos, talvez, mais críticos, que tem que ver com a limitação, os partilhos, não é? O colete de forças a que os administradores hospitalares estão sujeitos. Eu às vezes digo que muitos gestores hospitalares privados não aguentariam o mesmo no setor público, justamente por causa destas condicionantes todas. E, portanto, perante isto, como é que consegue fazer omelete sem ovos? O que é que consegue fazer? E segundo, como é que nós temos de remodelar o sistema para que, de facto, tenham mais autonomia, mas com responsabilidade financeira, no sentido em que, no passado, nós temos experiências de endividamento, justamente porque não havia aqui alguma responsabilização. Portanto, como resolver isto? Antes de mais, permita-me agradecer publicamente os elogios e completamente desproporcionais e o convite para estar aqui e de forma muito informal também, porque já tive a oportunidade de cumprimentar os meus ilustres colegas de mesa e em concreto o Samário, cumprimentar em si também toda esta plateia que veio aqui, espero eu participar mais do que ouvir. Eu não sei se sou sequer um bom exemplo de um administrador hospitalar, no sentido em que
tive uma vida profissional, embora em variedíssimas instituições públicas, setor público, algum organismo central em concreto, o FES, PMS, mas muitas entidades empresariais e até Hospital SA e até Hospital SPA, no caso o Hospital Santo António, que há também era Hospital do Setor Público, mas muito centradas na atividade de compras públicas e, portanto, assumidamente tenho aqui se calhar uma visão um bocadinho informada por esta área onde trabalhei durante um largo tempo. E é verdade que, em concreto, nesta área há, digamos que uma burocracia de tal maneira pesada, como dizia o professor Mário, que limita em muito a atividade dos administradores hospitalares. Mas esta burocracia e esta falta de autonomia, eu recordo uma expressão do professor anterior presidente do Conselho de Administração de São João, o professor António Ferreira, que dizia: eu jamais conseguirei administrar um hospital enquanto precisar de autorização do Tribunal de Contas para comprar papel higiênico. E isto não era um eufemismo. Isto é verdade. Isto é verdade porque, de facto, acredito que um hospital com a dimensão de São João não possa executar este tipo de despesas sem submeter a risco de emprego. Mas isto acontece também na contratação de profissionais e acontece também na gestão de contratos de trabalho. Efetivamente, o direito público é um direito absolutamente securitário. Se no caso da contratação pública essa segurança jurídica, eu até acho que não é tão imposta pela legislação interna, porque eu cheguei a trabalhar com o antigo 195 de 1995 e o procedimento de compras era muitíssimo mais fluido do que é hoje. O 197, também em 97, a mesma coisa, e de repente entramos na União Europeia e temos legislação pesadíssima que, no meu entender, visa sobretudo proteger a livre concorrência no espaço europeu, mas que nos impede de fazer práticas muito banais, portanto é uma posição legal. Já na contratação de profissionais, e quem já vem a longa data a trabalhar em hospitais públicos, percebeu que houve aqui uma alteração do chip, sobretudo na altura da Troika, em que a substituição de profissionais passou a ser bastante rateada. E a partir dessa altura, e dizia há pouco o professor Álvaro Almeida, quer dizer, dessa altura surgiram alguns mitos que ainda hoje não foram eliminados, medidas bastante securitárias, nomeadamente inicialmente a contratação de 1 por 3 e agora a contratação de 1 por 1, e mesmo essa contratação de 1 por 1 é só se eventualmente a baixa ou a ausência for uma ausência prolongada, e se que é uma ausência prolongada eu só posso contratar a termo certo ou incerto para suprir aquela necessidade, e obviamente que quem tem a possibilidade de uma profissão mais estável, naturalmente, que não quererá trabalhar no setor público, ou então só se pode de facto contratar para o quadro se houver um lugar aberto e esse por saída definitiva. Por outro lado, os contratos de substituição, por exemplo, de médicos, são contratos feitos centralizadamente, portanto, através de um organismo central, que é a Administração Central dos Sistemas de Saúde, que identifica as vagas existentes e, em função do concurso centralizado, onde quem obtém a melhor nota tem uma vantagem de colocação, seleciona concorrentes. Ora, há hospitais que ciclicamente ficam sem as vagas por vir. E há uma outra figura muito caricata, que aliás se calhar está na origem de muitos dos problemas que hoje nós vemos nas urgências, que é, há profissionais que de facto não lhes apetece ir, e legitimamente, porque têm a vida entretanto já organizada no sul do país ou no norte do país, fazer quilómetros, como os professores, para desempenharem funções num hospital do interior transmontano, por exemplo. E, portanto, preferem abdicar da vaga onde foram colocados e fazer uma prestação de serviços com um hospital aqui da zona, por exemplo, do Grande Porto, para trabalho, para tarefa nos serviços de urgência. Ora,
uma prestação de serviços não é, desde logo, é uma, dirão os juristas burocratas, como eu me auto-intitulo, é uma relação jurídica muito efêmera, muito pouco estável. Desde logo porque não tem subordinação, não tem hierarquia, não tem níveis de compromisso e, portanto, hoje o prestador de serviços está, amanhã não está, não cria laços com a equipa, não cria perspectiva de evolução. Só para enquadrar, prestador de serviço ou tarefeiro, não é? Tarefeiro. Parece as notícias como tarefeiro. Exatamente. E, portanto, o que é que ele pode pedir? Preço. E realmente negocia em função do hospital que lhe dá melhores condições remuneratórias no momento imediato. Eu penso que este é um modelo que neste momento está a afetar as urgências. Eu creio que a tutela também já identificou isso e, portanto, tenho muita expectativa que isto mude com o novo estatuto e com a nova autonomia que está prevista para os hospitais. Estes investimentos a longo curso que os hospitais poderiam fazer se tivessem efetivamente mais autonomia, peço desculpa se estou a falar mais por Não, também já vou passar aqui, vou pegar na questão dos médicos, depois aqui começar. Estes investimentos que os hospitais a longo prazo poderiam fazer, o caso do Joãozinho, que o professor Mário deu, desculpem, eu não resisto, isto é uma provocação, mas o Joãozinho aconteceu porque teve um regime de exceção. E, portanto, eu acho que estes regimes de exceção não deveriam existir. O Joãozinho aconteceu quando, ao Hospital de São João, foi permitida uma contratação por ajuste direto, sem visto Tribunal de Contas e, portanto, com um procedimento muito ad hoc. Ora, eu diria, puxando um bocadinho a brasa à minha sardinha, que os hospitais que cumprem as regras da contratação pública, que conseguem, à sua modéstia, fazer o mesmo num período de um mês e respeitando todas as regras que estão instituídas neste momento, se calhar deveriam ter um reconhecimento especial e deveria ser-lhes permitido fazerem um investimento, continuarem um investimento de forma consolidada. Portanto, acho que estes investimentos são fundamentais, mas também é fundamental, independentemente do mediatismo que tem qualquer instituição, que sejam acompanhados, efetivamente, de compromissos e de responsabilização. Existe plano diretor, este investimento está a executar esse plano diretor, este investimento cumpriu as regras de contratação pública, este investimento foi, ainda que não de forma prévia, mas pelo menos de forma concomitante ou posterior ao Tribunal de Contas. Isto é fundamental, porque lá está, são os nossos impostos que pagam, e os conselhos de administração têm mandatos limitados no tempo, depois tudo se perde, não é? Se calhar eu vou pegar na última introdução que fez, na questão dos médicos, que levantou, que eu não falei aqui, dos tarefeiros, do recurso aos tarefeiros. Na verdade, é um subterfúgio dos hospitais para terem mais autonomia, curiosamente têm mais autonomia na contratação de tarefeiros de pessoas com o quadro, e dos médicos arranjarem aqui um rendimento mais compatível com aquilo que fazem. E fazer o salto aqui para o professor Álvaro Almeida e perguntar. O problema está diagnosticado. Os hospitais têm dificuldade em contratar e em reter os profissionais de saúde. Se fosse hoje ou amanhã Ministro da Saúde, como é que resolvia este problema? Mas resolver no sentido de criar os incentivos no próprio sistema para que um dia, quando se fosse embora, o problema continuasse resolvido. Muito obrigado pelo convite. Muito boa tarde a todos. É um prazer ter atravessado o caminho para vir até aqui. Sobretudo o convite do Mário Lopes, que é uma das manifestações daquilo que de bom tem ter a minha carreira profissional, que é ser professor, uma vez que eu fui professor do Mário em duas cadeiras. Foi Economia Financeira e Economia da Saúde. Economia da Saúde, e depois, como já disse, orientador de sua tese de doutoramento, e ver que, afinal de contas, aquilo que eu tentei transmitir ao Mário foi aprendido, e muito mais do que aprendido, e agora temos aqui o Mário com um conhecimento sobre a saúde. Portanto, é um prazer estar aqui, sobretudo vindo do convite de quem vem. E isto é o que eu tinha preparado para dizer antes dele me ter feito esta pergunta e perguntando, desejando-me o mal, isto da saúde. O que vale é que essa possibilidade não existe nos próximos tempos, pelo menos, e, portanto, eu posso responder, ou melhor, não posso responder, mas posso tentar discutir um pouco essa questão dos médicos e do problema dos tarefeiros.
Um pequeno parênteses antes de entrarmos na questão. O que nós vemos hoje, no caso das urgências de obstetrícia, é algo que já vimos no passado por outras razões. Desta vez são os médicos obstetras, há uns anos atrás eram os anestesistas, antes disso eram os oftalmologistas, pelo meio ainda foram os dermatologistas. Há sempre, ocasionalmente não, regularmente, há sempre falhas de algum tipo de médicos no Serviço Nacional de Saúde. E essas falhas resultam de vários fatores, o principal dos quais tem a ver com precisamente esta falta de autonomia dos gestores e administradores hospitalares, e eu já tentarei rapidamente chegar aí. Uma pequena nota. Há muito pouco, no Serviço Nacional de Saúde não há gestores hospitalares. Há administradores, há membros do Conselho de Administração, mas que não gerem, no sentido que nós daquele lado do jardim... E aqui também, exatamente. Não gerem no sentido de fazerem escolhas na alocação de recursos para alcançar determinados objetivos. Não têm essa capacidade, não por razões pessoais, não é por questão de competência, mas porque não têm os instrumentos para gerir. E um dos instrumentos que não têm é, nomeadamente, a gestão dos recursos humanos. Os médicos, como aqui também já foi dito, os médicos são recrutados para qualquer instituição do Serviço Nacional de Saúde através do concurso central. Um concurso que é definido, cujos termos é definido pela Administração Central do Sistema de Saúde, que define as vagas, teoricamente, em função das necessidades dos hospitais, depois na prática, em função do poder político de cada uma das administrações. E eu falo por experiência própria, aceito um processo desses, quando fui conduzido na Administração Nacional de Saúde, e de facto, naquele concurso em que eu participei, nomeadamente os médicos que estão de medicina, os médicos MGF, qual foi? Medicina Geral. Medicina Geral familiar. Só me lembrava de familiar, não vinha à cabeça ao jeito. No caso dos médicos MGF, que eram contratados para a Administração Nacional de Saúde, naquele concurso em que eu participei, fomos atribuídos um número que era 30% abaixo das necessidades. Porquê? Porque havia falta de médicos em Lisboa e Valtejo, e tanto naquele ano decidiram que as vagas eram todas, quase todas, para Lisboa e Valtejo. Com base em que critérios? Estritamente políticos. Foi uma escolha política. Não vou dizer que foi uma má escolha, uma boa escolha, foi uma escolha política. Que passou ao lado do gestor, neste caso a Administração Nacional de Saúde, mas acontece o mesmo para os hospitais. E, portanto, não podem gerir. E depois há um segundo problema relacionado também com esta centralização, é que o concurso é definido a nível central e as condições de trabalho, ou melhor, as condições de carreira e as condições remuneratórias são iguais para todos. Obstetras, anestesistas, médicos de medicina geral familiar, seja no Porto, em Bragança, em Lisboa, na Gualva Cacém ou na Quinta do Conde em Sesimbra, são áreas particularmente desprovidas de médicos de MGF. Isso é a causa principal das falhas regulares. Porquê é que há falhas na Quinta do Conde em Sesimbra? Porque as condições de trabalho na Quinta do Conde são particularmente desfavoráveis e, portanto, nenhum médico quer ir para a Quinta do Conde. A partir do momento em que as condições de remuneratórias são iguais lá, ou aqui no Centro de Saúde do Covelo, do SF do Covelo, que tem umas condições de trabalho fantásticas, porque os médicos querem todos ficar aqui, não é para a Quinta do Conde sempre. E, portanto, ainda por cima, as consultas eram, na altura, num contentor sem ar-condicionado. Só para dar um exemplo. Portanto, se as condições não são iguais, mas a carreira e a remuneração são, naturalmente que vai haver zonas do país com falhas. E o mesmo se diga para as especialidades. Há especialidades que têm melhores condições do que outras e, portanto, vão falhar aquelas que ninguém quer. Depois,
há uma gestão no dia-a-dia. E mais saberá melhor do que eu, porque é a área de especialização dele, o planeamento dos recursos humanos em saúde tem que ser feito a longo prazo, porque um médico especialista demora 12 anos a formar, desde que entra na faculdade de medicina até que é um médico especialista. Portanto, tem que se pensar nestes horizontes a 12 anos, ou deveria-se pensar. Não se pensa a 12 anos, não se pensa no final, muito menos a 12 anos. E o que é que isso, porque é que há neste momento falhas nas urgências de obstetrícia? Por uma simples razão, que era conhecida há pelo menos 5 anos. Pelo menos 5 anos. Sabia-se que nesta altura isto ia acontecer. Porquê? Porque as urgências são, os médicos que fazem urgências só fazem até aos 55 anos. Ou só são obrigados a fazer até aos 55 anos. E naquela especialidade, é uma especialidade particularmente envelhecida. E estas coisas, a gente sabe que o médico que hoje tem 50 anos, daqui a 5 anos terá 55. Não é muito difícil de fazer essa previsão. E, portanto, há 5 anos, olhando para os médicos que tinham 50 e mais anos, sabia-se que nesta altura, ou melhor, os médicos que tinham 50 e menos anos, sabia-se que iam faltar médicos desta especialidade nesta altura. Mas nada se fez para alterar a situação. E, portanto, depois o que é que se faz? Depois anda-se a tentar a solução de recurso, que é a única solução que existe neste momento no SNS, para que o gestor pode utilizar para resolver estes problemas, é o uso de tarefas. Só que como é uma falha geral de quantidade de médicos, não há tarefeiros suficientes para cobrir todas as necessidades, sobretudo nestes períodos de férias, onde naturalmente há muito menos médicos disponíveis para trabalhar. Então deixe-me fazer aqui uma questão na sequência disso. O diagnóstico está feito, portanto acho que estamos todos de acordo que há aqui uma falta de autonomia. Agora a questão é como é que nós podemos dar com responsabilidade essa autonomia. Porque se for uma entidade privada e a entidade privada tomar mais decisões, sabemos o que é que acontece, isto é, se não tiver amigos políticos, vai à falência. E é esse incentivo ou esse desincentivo que faz com que a entidade queira tomar boas decisões. No caso de um hospital público, se um determinado Conselho de Administração tomar mais decisões, o contribuinte é chamado a colocar lá dinheiro. Portanto, como é que nós conseguimos, ao mesmo tempo, conferirmos mais autonomia, dar um incentivo para que as decisões que depois são tomadas centralizadamente sejam as corretas, porque aquele Conselho de Administração tem um determinado mandato e depois vai-se embora e existem decisões que permanecem no tempo e que podem só surtir efeito daqui a mais anos. Portanto, como é que se consegue resolver assim, Bruno? A resposta curta e simples é esta: não se consegue, ponto. Sem uma implosão do sistema. Voltando um pouco atrás, deixe-me só comentar algo que há bocado disse, que o sistema de compras era excessivamente pesado. Por isso é que eu não acho. Eu não acho ser excessivamente pesado. Acho que tem o peso. Ele é assim, porque tem que ser assim. Porque se não houver estas proteções todas que garantem a isenção, a consequência vai ser aquilo que nós sabemos que existe, que é a corrupção, pura e simplesmente, em que quem toma as decisões de compras é corrompido para escolher determinados fornecedores e não outros. E isso acontece. Por exemplo, nas empresas privadas, havia uma empresa privada em que os responsáveis pelas compras rodavam frequentemente para não dar tempo de se instalar. E mesmo nas empresas privadas, esse problema existe. Isso acontece também. Esse problema existe. Mas o dano é para os acionistas, não é generalizado. Pois, mas os acionistas têm que ver com isso. E, portanto, eu não acho que seja excessivamente pesado. Acho que tem o peso que deve ter. E, por alguma razão, apesar de toda a gente dizer que é excessivamente pesado há 20 anos, pelo menos, continua assim, porque não há alternativas melhores. A alternativa melhor é, desculpem a expressão, a balda completa. E, portanto, entre ter um processo pesado, mas minimamente, isto não quer dizer que evite todos os problemas, mas minimamente de algumas garantias de moderação desse exagero.
e um processo mais flexível, mas que abrisse essas coisas. O processo não. Qual era a alternativa? A alternativa só pode ser um modelo de gestão em que o financiador e o prestador sejam entidades completamente independentes. Em que o financiador celebra um contrato com o prestador, com a entidade prestadora, em que define as condições da prestação e a remuneração. E depois, o prestador, a entidade prestadora, gera os recursos na forma que entender, mas aí não há o problema do desvio de dinheiros públicos, porque os dinheiros públicos estão controlados pelo contrato que define quais são os termos da prestação. Quando muito desvio de dinheiros públicos, no momento é a contratação. Mas desde que a contratação da entidade prestadora respeite todos esses processos pesados, temos um sistema mais equilibrado. É o sistema que havia, por exemplo, no caso das parcerias privadas hospitalares. Era assim que funcionava. Era aí que eu ia pegar os era um contrato. E depois, o que é que se fez? Braga, por exemplo. Braga ninguém é um melhor exemplo. Mas, eu já explico o que é. Braga. Havia um contrato com uma entidade privada em que o Estado definia: vocês fazem estas e estas prestações e nós pagamos isto. E depois, os gestores do hospital geriam o hospital da melhor forma que sabiam. Perder dinheiro há alguns tempos, porque também isso é uma questão do concurso, correu-nos mal, mas conseguiam uma gestão eficiente, exatamente porque todos os ganhos de gestão eram para o acionista da entidade. E as perdas também. E as perdas também. Fazia com que tivesse os incentivos do sistema. Obrigava a ser eficiente. No hospital, no Serviço Nacional de Saúde, não há incentivo. Eu costumo dizer estas coisas: a eficiência num hospital público é um acaso. Não quer dizer que não aconteça. Se acontecer, é por acaso. Porque não há nenhum mecanismo de incentivo nesse sentido. Não há mecanismos de ter de cima até baixo. Não há mecanismos a nível do pessoal, como o Mário já Algarve disse, 2 médicos que fazem, um faz, por exemplo, 20 cirurgias numa semana, outro faz por ano. Ganham o mesmo. O António Ferreira deu exemplo de 14 cirurgias no ano, acho que ganham o mesmo. Não faz diferença nenhuma. E, portanto, não se consegue criar mecanismos de incentivo dos profissionais e muito menos na gestão. Porque a gestão tem mandatos de 3 anos. Não tem uns contratos de gestão, mas que ninguém lê, porque não são qualificados. Não são concluídos. São coisas que é obrigatório assinar no momento da tomada de posse, mas depois aquilo não serve para nada, porque na prática o que serve é o telefonema do Secretário de Estado ou da Sra. Ministra a dizer: faça isto ou faça aquilo. Ou consiga este resultado, por exemplo, deve telefonar, mantenha as urgências abertas. Quer dizer, a melhor descrição do que é um administrador, um membro do Conselho de Administração de um hospital da CNS foi dada pelo Presidente do Conselho de Administração de um hospital do Porto, que me descreveu, quando discutíamos no tempo da Troika, os problemas financeiros dos hospitais, ele me disse tranquilamente: problemas financeiros não, no hospital não há problemas financeiros. Olha aquela porta. Os doentes entram por qualquer porta. Nós tratamos. E depois alguém há de pagar. E de facto, ele tem toda a razão. Porque é assim que as coisas funcionam. O doente vai, é tratado. Esperemos. Concorda. É tratado. E depois alguém há de pagar. Há de vir dinheiro. Ou vem sobre a forma do contrato de programa, que seria a forma ideal, mas que geralmente não chega. Ou vem sob a forma de suprimentos de capital, não está. Ou vem sob a forma de pagamentos diretos aos fornecedores feitos para a CSS e que não passam para o hospital. Mas há de vir. E, portanto, o próprio administrador não tem nenhum incentivo. Mas uma questão técnica, que eu acho, só para terminar esta intervenção, que eu acho que é um bom exemplo deste problema. Vamos supor que nós tínhamos um contrato com o Conselho de Administração que é para cumprir e que o Conselho de Administração tinha
incentivos positivos ou negativos ao cumprimento desse contrato. E que nesse contrato estava lá atingir um resultado líquido de 0. Mais não, mas 0. Os mandatos dos conselhos de administração são 3 anos. Os resultados dependem, entre outras coisas, do valor da produção, cujo principal item é o contrato de programa da associação. Corrija-me se eu estiver enganado. Os contratos de 2016 ainda não estão fechados. Penso eu. 17, talvez. 17? Não é essa a informação que eu tenho. Há contratos do ano passado que já estão fechados. Não, fechados no sentido de as contas todas feitas. Eu estive há 15 dias numa conferência de membros sobre segurança. Havia hospitais onde ainda não estava fechado 2016. Então, o que é que está fechado? Não houve sequer, que não houve sequer celebração do contrato, não houve sequer. Quando digo fechado, é pago tudo. Quantas fechadas? Porque os contratos de programa são pagos 90% em duodécimos e há 10% que fica para quando as contas estiverem fechadas, souber exatamente qual é a produção. Esses 90%, em alguns hospitais, ainda está por fechar 2016, noutros 2017. 5 anos depois. Isso vai afetar os resultados de 2017. Não vai na prática, porque as contas estão fechadas. Mas pode afetar os resultados de 2017. E dizia-se, há uns anos atrás, que havia, pelo menos um em particular, que se chama administração, que tinha resultados fantásticos, porque ele faturava uma série de coisas que depois sabia que não iam ser pagas. Que quando o contrato fosse fechado, não iam ser pagas. A SSS não ia reconhecer aquele pagamento. Mas o contrato só começou a fechar 3 ou 4 ou 5 anos depois. Entretanto, durante o mandato dele, as contas estavam muito caras. Deixe-me pegar nisso e voltar então aqui à doutora Daniela vai as orelhas não as próprias. Portanto, a senhora vai aqui à não a responsabilidade própria, obviamente, e fazer a questão. Então, quer dizer, como é que nós, na configuração atual, se é que é possível, resolvemos isto? E eu digo se é que é possível, porque existem países, por exemplo, ocorre uma Bélgica e Holanda, que não têm hospitais públicos quase. São quase todos sem fins lucrativos, e privados, mas sobretudo sem fins lucrativos. É possível, no modelo do hospital público em que o Estado é o prestador e financiador, termos os incentivos, de facto, a resolvermos alguns destes problemas e a dar eficiência ao sistema? Há uns tempos falava com um colega seu que me dizia que uma farmacêutica tinha, aliás, uma fornecedora de dispositivos médicos, tinha feito uma ótima proposta ao hospital de colocar lá uma máquina caríssima, sem custo, e depois aquilo ia sendo financiado em função do uso. Todos estavam contentes com aquilo, mas havia um problema qualquer jurídico que impediu essa solução. Portanto, aquilo seria bom para o fornecedor do dispositivo, para o hospital que queria ter a máquina e não podia pagar 1 milhão de euros à cabeça, e sobretudo bom, às vezes esquecemos, mas para os pacientes, não é? Que de facto é quem beneficia com isso. Portanto, o negócio não se concretizou, havendo voltado todas as partes que tinham em prova jurídico. Portanto, como é que nós resolvemos isto? Não vamos desatar a privatizar os hospitais. Portanto, como é que nós podemos resolver isto? Eu primeiro pegar e pegando na parte inicial da sua questão, eu acho que isto não tem a ver com o sistema em si, não tem a ver com o modelo, não tem a ver com o pendor mais previdente ou mais generalista, até aliás, porque em 2017, creio que é a última dos relatórios setoriais que a Comissão fez, a Comissão Europeia identificava exatamente o problema que Portugal está a viver neste momento como um problema transversal da Europa e atribuía-lhe vários fatores, 4 fatores. Primeiro, aquilo que identificou muito bem, que é a evolução demográfica, portanto, o envelhecimento da população, o aumento da esperança média de vida, o aumento das doenças crónicas. Primeira questão. Segunda questão, a assimetria geográfica, portanto, a iniquidade provocada por fixação de recursos de saúde, sejam eles em equipamentos, sejam em profissionais,
de forma perfeitamente assimétrica. E, portanto, que condicionam o acesso. Às vezes, e não só condicionam o acesso diretamente geograficamente, mas também condicionam o acesso, enfim, porque há hospitais, como há pouco referíamos, que têm uma lista de espera de 30 dias para a mesma cirurgia, e há outros que têm 300. E, portanto, há aqui iniquidade efetiva. Depois, por outro lado, o ato médico em si, e isto é a questão que tem a ver agora com as urgências hospitalares, tem a ver com aquilo que poderemos identificar como dificuldade em reter e contratar recursos, mas que efetivamente exige uma abordagem um bocadinho menos imediatista. Há pouco ouvíamos a senhora Bastoneira da Ordem dos Enfermeiros dizer, e agora já foi consagrado muito recentemente, a semana passada, há 2 semanas, não foi, é importante olharmos para aquilo que pode vir a ser, em Portugal, o ato de enfermagem, porque os cuidados de saúde evoluíram e nós estamos nos anos 30, 40, quando eu comecei a trabalhar, em que de facto o enfermeiro não podia fazer nada, mas pasme-se. No setor privado, um enfermeiro anestesia é responsável por uma sala de anestesia. Portanto, há aqui uma desproporção de recursos que temos que olhar sem grandes preconceitos, porque é que um enfermeiro de obstetrícia não pode fazer um parto. Lá fora já o faz. E, portanto, acho que isto é uma questão que tem que ser, infelizmente, ela está a colocar-se num momento de grande pressão mediática, mas boas decisões normalmente não são feitas neste contexto. E, portanto, é importante amadurecer e é importante pensar com algum distanciamento. Não quero interromper o raciocínio, mas só contar um episódio que parece interessante e ilustrativo do que está a dizer. No Reino Unido, em que existe a figura do Advanced Nurse Practitioner, portanto, é um enfermeiro com competências alargadas, existem enfermeiros que são chefes de equipa, ou seja, mandam em médicos. Sim, impensável para em Portugal. Exatamente. E, portanto, o último fator que a Comissão Europeia identifica, e que tem a ver também com a questão que me coloca, é a pressão da inovação. A pressão do dispositivo médico, das tecnologias de informação, das tecnologias de saúde e dos fármacos, que são cada vez mais fármacos órfãos, com custos absolutamente insuportáveis, e às vezes somos colocados perante eles numa situação de absoluta chantagem emocional, que eu acho que nenhum ser humano consegue responder de forma absolutamente racional. Veja-se o caso daquele último crowdfunding para a criança que tinha uma doença degenerativa. E que neste momento ninguém fala, mas já houve várias crianças que tiveram exatamente a mesma terapia de 2 milhões suportada pelo SNS. Ora, isto em nenhum sistema seria, em nenhum sistema público, porque não há sistemas públicos agora, mas enfim, seria facilmente suportado por um operador privado, porque exatamente não é isto que os operadores privados não conseguiriam sobreviver. A verdade é que, e desculpem dizer isto de forma tão romântica, mas eu realmente também acho que quem sobrevive a um SNS durante cerca de 25 anos de trabalho tem o direito de dizer isto. Há quem goste de trabalhar no Serviço Nacional de Saúde porque acredita no Serviço Nacional de Saúde, porque tem aquilo que nenhuma outra entidade patronal lhe pode dar, que é o sentido de propósito. É que, efetivamente, se entrar um doente pela porta dentro e esse doente precisar de cuidados de saúde, por muito que naquele momento nós possamos ser confrontados com os custos de 2 milhões de euros para salvar uma criança, a verdade é que há ali um sentido de propósito único. Isto, felizmente, não acontece sempre, portanto, esses 2 milhões têm que ser depois negociados internamente e vamos falar com os serviços, e há aqui uma data de mecanismos que podem ser contrapropostos para, de alguma forma, permitir estas decisões mais emotivas, mas que muitas vezes, mais uma vez pasme-se, não é? Muitas vezes compensam aquilo que nós não podemos dar, nós, entidade gestora ou entidade administradora ou, enfim, mangas de alpaca da terra. E isso pode ser formação, acesso à formação, isso pode ser acesso à investigação. De facto, o setor público tem e o setor privado, neste momento, não tem, porque lá está, tem custos também muito pesados. Pode ser condições de trabalho. O facto de eu poder ter hoje um equipamento que
há meia dúzia de anos era impensável, isso pode realmente fazer a diferença para o médico que quer experimentar uma tecnologia. Mas aqui, eu vou falar contra mim, vou falar contra os colegas que têm funções idênticas às minhas, eu acho que é importante haver uma figura acima de mim. E essa figura pode ser Ministro da Saúde, mas também pode ser Presidente de uma Comissão Executiva, se calhar não tanto o Presidente de uma ARS, como o professor Álvaro, porque apesar de tudo há aqui assimetrias regionais que sempre houve e que são conhecidas, os custos de um cidadão do norte do país são inferiores aos de Lisboa e do Alto Tejo, isto já é conhecido e público, e portanto tem que haver alguém que tenha uma visão de arquiteto de sistema que eu, nas funções que desempenho, ou o Presidente do Conselho de Administração nas funções que desempenho, não tenho. É preciso que haja alguém que perceba que eu, se calhar não pode haver uma coisa que há neste momento, que é o Corlab em cada hospital do Grande Porto. Matosinhos tem, Gaia tem, Santo António tem, São João tem. Isto não acontece em países do norte da Europa e ninguém morre. Portanto, nós hoje estamos, por exemplo, a discutir urgências hospitalares, quando em bom rigor a saúde é tudo menos urgências hospitalares. A urgência hospitalar é uma perversão do sistema, não deveria haver. Portanto, existem exatamente para situações que devem ser elas próprias emergentes, não existem para uma coisa chamada verdes e azuis. E, por outro lado, existem, neste momento, estão a ser pressionadas, como sabemos. Porquê? Porque, se calhar, e não fará sentido, haver realidades numa urgência metropolitana perfeitamente sobreponíveis. Há uns anos largos, o Presidente da ARS, na altura, o professor Fernando Araújo, procurou disciplinar estas urgências metropolitanas. E, portanto, em 3 hospitais da zona do Grande Porto, um ficava de urgência para uma determinada especialidade cirúrgica. E também, se no Porto foi possível, por exemplo, na região de Lisboa e do Alto Tejo não foi. E, portanto, estas idiosincrasias institucionais e regionais dificultam muito aquilo que toda a gente fala há uma data de anos, mas que ainda não foi feito, que é esta reforma do sistema de saúde. E reforma do sistema de saúde que não é reforma hospitalar. Eu estou a falar de cor, porque nem eu nem os senhores, creio, eu pelo menos não tenho inside information e, portanto, nenhum de nós conhece aquilo que vem. Eu conheço o projeto de lei, porque isso foi público, isto esteve em discussão pública do Conselho dos Estatutos, e conheço aquilo que foi publicado e que é hoje a lei de bases da saúde. Mas folgo em saber que há lá algumas coisas que estão previstas. Folgo em saber que saúde lá é muito mais do que uma visão hospitalocêntrica que muitas vezes todos nós temos. A saúde, agora já não é tão hospitalocêntrica e centro de saúde ocêntrica também, porque realmente o que não funciona é o centro de saúde e o hospital. E dentro do hospital, a consulta e a urgência. Mas a saúde é muito mais do que isso. E enquanto os fatores concomitantes, que são, por exemplo, a inexistência de estruturas de cuidados continuados que apoiem os inúmeros casos sociais que venham parar um hospital e que não são drenados, enquanto estes utentes que... A estimativa era 20% das camas de internamento eram de pessoas da Segurança Social que não deveriam lá estar, só não têm outro sítio para ir porque a Segurança Social não trata dela. E repare, essa realidade hoje está consagrada na Lei de Bases da Saúde. E, portanto, é fundamental, se calhar, criar aqui formas de articulação mais célere, criar, como foi criado também, o Estatuto do Cuidador, para que quem tem condições e o possa fazer, acompanhe estes doentes, porque, mais uma vez, são doentes crónicos, porque, mais uma vez, têm uma esperança média de vida alongada, e, portanto, não são situações de resolução imediata, são situações de longo termo. E estão ali a consumir recursos, a consumir camas hospitalares. Felizmente, a evolução da saúde tende a ser a ambulatorização. Mas, efetivamente, enquanto isso não for conseguido, é fundamental lidar com todas estas estruturas de apoio. Portanto, voltando um bocadinho àquela questão dos incentivos, é possível criar estes incentivos. Por exemplo, é possível um órgão de gestão, e é isso que temos tentado fazer. Não é perfeito, como é óbvio, mas entre por não ser perfeito
e o ser execuível, às vezes é um passo que é muito importante. Então, o que é que nós fazemos? Nós dizemos, por exemplo, o cirurgião quer fazer CIGIC e quer ter um pagamento, uma retribuição ao ato, legitimamente, muito bem, mas então vamos aqui fazer um acordo sobre aquilo que é a sua lista de espera, vamos fazer um acordo sobre aquilo que é a sua taxa de ambulatorização. Há aqui procedimentos que estão neste momento a ser feitos em regime convencional e podem perfeitamente ser ambulatorizados. E isto tem dado resultados. E aqui há coisas verdadeiramente empoderadoras. Eu vou dar-vos um pequeno exemplo. Os hospitais, tipicamente, têm um estatuto próprio. Esse estatuto que diz, que data de 2018, esse estatuto que diz é que os diretores de serviços são submetidos, são nomeados em função do processo de recrutamento para o qual devem apresentar um programa de gestão e terem currículo próprio, portanto, e serem selecionados em função de provas. Este dispositivo nunca foi usado e, tipicamente, um conselho de gestão, um conselho de administração, que tem um mandato temporalmente limitado de 3 anos, passa por o mesmo diretor de serviço durante 10. Vêm vários órgãos de gestão e aquele diretor de serviço mantém-se. Ele próprio já se esqueceu que também está sujeito ao mandato e, portanto, não tem que prestar provas, não tem que contratualizar, não tem que fazer nada. Quando estes processos se implementam, dão resultados extraordinários. Eu vou dar só um exemplo para me calar também. Mas, por exemplo, trabalho hoje, tenho o privilégio de trabalhar e de aprender muito com um diretor de imagiologia que concorreu ao Hospital onde trabalho e que foi eleito com um programa de gestão que submeteu a concurso e que eu li atentamente. E nele ele comprometia-se em internalizar a totalidade dos exames de imagiologia, neste caso TACs e raio-x, e parcialmente as ressonâncias magnéticas, sendo que para tal eu precisava de um equipamento que nós já tínhamos submetido até, inclusivamente, que estava previsto encontrar um programa com financiamento, um objeto de financiamento, e submetemos um equipamento de 3 Tesla e ele diz, mas basta de 1,5, de Tesla e meio, e até se quiserem em segunda mão, eu só preciso é de equipamento. E nós achamos que aquilo, enfim, seria fartura, não é? Uma pessoa fazer uma coisa destas, tipo engasgo nisto também, está lá. A verdade é que conseguiu. Em 6 meses internalizou a totalidade de TACs e em 1 ano, porque entretanto tivemos que adquirir a ressonância magnética, a totalidade de ressonâncias magnéticas. Como é que ele o fez? Organizando o trabalho. Isto foi um atestado de incompetência a todos nós. A começar pelo próprio órgão de gestão, porque no fundo, durante anos, aquele hospital, mais concretamente, desde 2015, foi submetido à tutela um programa de requalificação do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, dizendo que poderia ser feito faseadamente e que o primeiro grande ganho seria a internalização dos exames de imagiologia. Isto foi conseguido no ano passado, e com este diretor de serviço, e com a mesma equipa. Bem, para não sair daqui já diretamente ali para o DIAP, não vou dizer quantos exames é que nós externalizamos durante este período e as dúvidas que eu tenho em relação à redundância dos exames que foram pedidos. Mas, de facto, é fundamental responsabilizar todos os intervenientes no sistema em função daquilo que é a sua margem de autonomia. Obviamente que eu não posso dizer que tenho toda a autonomia que gostaria de ter. Desde logo não tenho autonomia de contratar os recursos humanos institucionalmente. Efetivamente, tenho que os submeter a um concurso nacional. Eu não tenho autonomia para despedir quando acho que alguém está abusivamente a incumprir. E depois existe uma coisa fantástica chamada CIT, que vem logo dizer nem sequer tem autonomia para não autorizar horários flexíveis.
Mas tenho, efetivamente, uma margem de discricionariedade. E essa margem de discricionariedade permite-me, por exemplo, dizer, ok, eu tenho que lhe autorizar este horário flexível, mas a senhora agora vai ter que se entender com os seus colegas todos que querem o mesmo. Portanto, olha, revezem-se. E acho que perceber que existe uma margem de poder, por mais pequena que seja, e tentar usá-la da forma mais eficiente que conseguimos, que sabemos, em função das circunstâncias do momento, é absolutamente empoderador. É a diferença entre o deixa andar e o chatear-me, porque efetivamente também sou contribuinte. E isto eu tenho feito a minha vida toda, em qualquer que seja a função que tenho, e não me tenho arrependido porque tem dado resultados. Chatei imenso, dá imensas dores de cabeça, mas também dá resultados. De facto, é esse sentido de propósito que faz que dá o sol à vida. Deixa-me pegar em coisas que eu acho muito interessantes que disse, em relação à externalização da imagiologia, não só, não é? Dos MCDTs, portanto, os meios complementares de diagnóstico terapêutico. É bom recordar que nos últimos 2 anos houve uma operação muito agressiva de aquisições por parte de 2 laboratórios que teve a autorização da autoridade de concorrência. Portanto, neste momento, Portugal é um oligopólio no que a exames médicos diz respeito. E, portanto, isso, enfim, levanta também questões interessantes. Por outro lado, também é verdade, se a internalização faz sentido se de facto existirem ganhos de eficiência. Exato. O problema é que nós sabemos que há muitos hospitais que têm máquinas com a manutenção por fazer há 2, 3 anos que estão Olha, em fechadas. 2015, por exemplo, quando esteve cá a Troika, não se podia fazer manutenção. Certo. Não E se mesmo podia agora, fazer. nos últimos anos, são 2 anos para obter autorizações, quando a manutenção é cá, para quase 2 anos para o fazer. Ou seja, isso é verdade, faz sentido internalizar se for possível ser eficiente com os recursos. Exatamente. A minha preocupação, e essa sempre foi um bocadinho a impressão que eu tenho do funcionamento do SNS, é que depende de pessoas extraordinárias. Ou seja, se aquelas pessoas extraordinárias não estivessem lá, aquilo desabava. E isso é um perigo. Quando um sistema depende de pessoas que são extraordinárias, se essas pessoas, por vicissitudes da vida, saem de lá, o sistema desmorona-se. E esse é que é o grande problema. Ou seja, deveria ser possível fazer aquilo que fez, mesmo que não tivesse lá um diretor de imagiologia com essa competência. Portanto, isso, e para isso é preciso ter os incentivos no sistema, É verdade. que é o que não existe. Deixa-me só dizer 2 coisas. As pessoas extraordinárias não são tão raras quanto isso. É preciso é que se efetivem estes mandatos a nível intermédio, que dão imenso trabalho, que é chegam ao Conselho de Administração e perceber quais são os mandatos que ainda estão em curso, e quais são aqueles que têm que ser renovados e pedir um contrato de gestão e um compromisso com ele. Portanto, e as pessoas deixam de ser extraordinárias, e mesmo aquelas que são vulgaríssimas, que é o meu caso, têm que dar a perna, efetivamente, porque se fosse o professor Mário, a minha entidade patronal, se eu não desse a perna, despedia, não é? Se fosse administrador, não podia. Se estivesse no setor público, tinha assim, não permitia. Agora, e cabe-nos a nós, órgãos de gestão, de facto, exigir o mesmo que exigimos às pessoas extraordinárias, às outras, e exigindo através deste tipo de mecanismos. Agora, o que diz também é verdade, quando isso é eficiente e quando não é eficiente ter a transparência de dizer isto não vale a pena, vamos ficar por aqui, da mesma forma que não faz sentido nenhum ter core labs que funcionam 30% da sua capacidade instalada, isto é um disparate absoluto. Da mesma forma que faz sentido também trabalhar em rede sempre que existe capacidade disponível, então tem que haver, de facto, transparência nas decisões. E, olha, mais uma vez, parafraseando, porque eu não invento nada disto, mas parafraseando também a Comissão Europeia, é exatamente isso que eles diziam, é preciso fazer análise de custo-benefício daquilo que são as tomadas de decisão. Uma coisa que as pessoas às vezes esquecem é que há aquela anedota que diz que, desculpem este parênteses, há aquela anedota que diz que um senhor que não sabia ler nem escrever um dia é convidado pelo amigo para ser seu secretário de Estado, o amigo era ministro. Ele diz, mas eu não sei ler nem escrever. Ele diz, não te preocupes, onde está um traçozinho, só tens que assinar, são os despachos e os decretos, só tens que assinar com um X. E ele assim fez e foram felizes durante muito tempo. Até um dia o ministro começar a ver que aquilo vinha assinado com 2 X's e perguntou ao seu secretário de Estado, isto está a ser assinado com 2 X's?
o primeiro é doutor. De facto, o que falta muitas vezes a quem está, a quem exerce funções de gestão, é saber que a qualquer nível, a nível intermédio, a nível de todo. Eu vivo há 25 anos a dizer isto e ainda não consegui passar a mensagem. É que as nossas decisões têm que ser fundamentadas. E a fundamentação é de facto. E uma boa fundamentação de facto é mais importante que qualquer despacho, de qualquer decreto-lei, de qualquer coisíssima. Enfim. E a lei de contratação pública, por exemplo, exige, a partir de um determinado patamar, estudos de custo-benefício. Mas qualquer decisão, por mais pequena que seja, a própria decisão de contratação de um recurso, também exige uma avaliação de custo-benefício. Às vezes não se fazem, ou às vezes fazem-se em copy-paste. E depois isto gera desconfiança. E a seguir à desconfiança gera mais burocracia. E a seguir à mais burocracia gera uma entidade reguladora de não sei o quê. E de facto, chegamos a um momento, como é o momento que vivemos agora com a Covid, extraordinário, em que, creio que não foi só na Europa, que foi a todo lado, que esta burocracia toda, a que nós chamamos, por exemplo, na contratação pública, o Código dos Contratos Públicos, é superada pelos factos. Epá, não há matéria-prima, não há dispositivos médicos, não há medicamentos, não há... O que é que se faz? O que é que se faz? É uma lei extraordinária chamada 10A/2020, a Covid já desapareceu, mas a lei ainda não. E ainda bem que não. E o que é que diz? Esqueçam tudo e podem comprar. E façam isto rapidamente. E, portanto, o que é que nos valeu a nós? A fundamentação de facto, para não haver arbitrariedades. E porquê? Porque um ato administrativo é um ato decisório e impacta com a vida de qualquer cidadão, e sobretudo com a de quem pratica para avaliar. E, portanto, não há nada para fundamentar para não ser um ato arbitrário, para não ser um ato abusivo, para não ser um ato desproporcional, porque o simples facto de eu ter mais liberdade não me dá direito a qualquer abuso de poder, muito pelo contrário, deve-me dar mais responsabilidade. E eu creio que foi exatamente isso que aconteceu muito recentemente, que foi o novo decreto, salvo erro, a nova lei 30 de 2021, muito recente, que está a dar agora os seus primeiros passos, que se aplica à saúde em particular, mas que também se aplica a outras áreas de investimento público, e que, nomeadamente, tudo aquilo que tem a ver diretamente com o PRR, que é praticamente uma meia-culpa em relação à lei dos contratos públicos. E o que é que ela diz? Diz uma coisa tão simples como isto. Vamos subir os limiares do ajuste direto simplificado, vamos criar uma figura nova que já existiu há muitos anos, em 95, que é a consulta prévia, que é eu poder escolher, neste caso, antigamente era 3, agora são 5 fornecedores, de entre aqueles que eu considero capazes de executarem este contrato público, e até 750 mil euros eu posso fazer esta consulta a operadores, e mais uma vez, aquilo que aconteceu também durante a pandemia, que é dizer assim, não preciso submeter previamente ao Tribunal de Contas, porque realmente quem submete ao visto prévio ao Tribunal de Contas, o que é melhor, quem deixa de submeter não está a tentar não ser escrutinado, está a tentar executar um contrato em tempo útil. E, portanto, não o submeto previamente, mas submeto concomitantemente o contrato para que, se eles quiserem, venham pela casa adentro verificar o que é que nós fizemos e dizer o que está bem e o que está mal. E isto tem um impacto brutal na execução de contratos. Só este facto de não estar a submeter, porque reparem, nós submetíamos a Tribunal de Contas, eram 30 dias para eles se pronunciarem. Ao 28º, 29º, eles deviam ter lá uma alarmística qualquer que zumba 5 questões, todas elas que já tinham sido respondidas, mas o tempo continuava outra vez porque havia efeito suspensivo. E, portanto, isto é absolutamente poderosíssimo. Eu devo dizer-vos que só o facto de termos estado em Covid, e agora temos esta lei também especial, me permitiu executar contratos, já vou entre 3 contratos de empreitada no valor
médio de 15 milhões cada um deles, tem menos do ganho económico, porque não peço plurianualidade e consigo fazer isto em menos do ganho económico. Isto não é magia, isto é Covid e dispensa de Tribunal de Contas, dispensa de visto prévio do Tribunal de Contas. Portanto, há dias o Tribunal de Contas emitiu um relatório público que está no site deles, em que podem verificar e dizer lá as entidades adjudicantes que lhes submeteram, conforme diz a lei, os contratos ao abrigo desta legislação para fiscalização concomitante, e podem ver que os detalhes estão lá todos. As pessoas têm que ganhar confiança, sejam as entidades reguladoras nas entidades adjudicantes e as entidades adjudicantes nas entidades reguladoras, porque senão andamos aqui a brincar ao esconde-esconde. E na prática, isto é muito curioso dizer isto, e na prática temos uma CCDRN que vem ter connosco, em concreto no Centro Hospitalar de Gaia, e diz assim: executem, nós temos verba, executem, o que é que querem? Dinheiro. E de facto nós temos executado estas obras, portanto estamos a falar em 3 contratos de 15 milhões de euros. Essas obras vão gerar despesa corrente. Depois há financiamento para suportar essa despesa corrente. Em overbooking. Por exemplo, aqui nas universidades nós estamos a criar muitos cursos com base no PRR. E a questão é, e depois, quando houver uma estrutura, quem vai financiar a seguir no PRR acabar? Repare, estas obras, se foram elas próprias, subordinadas a estudos de avaliação económica. E, portanto, em concreto, estas obras que nós estamos a executar em Gaia são obras que têm a ver com a requalificação de uma unidade hospitalar que funciona desagregadamente em vários polos, portanto, que tem despesa corrente associada enorme. Esta análise custo-benefício que foi já efetuada devido ao tempo e que, enfim, por elas terem protelado tanto no tempo, tivemos que arranjar aqui soluções intermédias para evitar ter esta despesa corrente tão protelada, já foram devidamente avalizadas do ponto de vista económico. Não havia dinheiro para investimento, mas, paradoxalmente, existem fundos comunitários do 2020 ainda. Atenção, há países como a Grécia que já têm o 2030 aprovado. Nós temos fundos do 2020 que não foram executados e que nós estamos a executar porque nos candidatamos a eles em overbooking. Eu acho que, de facto, há aqui... desculpem eu dizer isto de forma tão apaixonada, até com tanto sentido de propósito, que eu gosto disto porque é isto que me faz correr, apesar de tudo. Eu acho que é criminoso não fazer mais do que aquilo que estamos obrigados a fazer, a trabalhar mais de grupo. Nós temos falta de autonomia, é um facto. Nós temos falta, nós podíamos ser mais empoderados, mas a verdade é que também, às vezes, fazemos um pouquinho por isso. E é fundamental que, é claro, tivemos aqui uma circunstância muito especial. Nós tivemos um período de pandemia em que estivemos todos centrados em responder a uma pandemia. Isto é aquilo que nós normalmente dizíamos que não havia em contratação pública, que são as circunstâncias imprevisíveis externas. A pandemia é isto. E depois, logo a seguir, vem outra circunstância imprevisível também externa, que é a guerra, e que está a fazer disparar os custos com matérias-primas, com mão de obra, com projetos de investimento. E, portanto, se não corremos atrás de qualquer coisa, corremos o risco de, porque estamos à espera, temos inúmeros argumentos, porque estamos à espera de uma lei, da aprovação do decreto de execução orçamental, porque estamos à espera da lei de orçamento que só agora foi aprovada, porque estamos à espera da nova nomeação dos conselhos de administração, que também vai ser a seguir, e estamos em gestão corrente, porque estamos à espera, enfim, de ver aprovado o PAO, que não vai ser aprovado até ao final do ano. Temos inúmeros argumentos para não fazer, porque estamos à espera da autonomia que não sei quando virá, se calhar só vem depois de ser nomeada a Comissão Executiva. E, entretanto, somos agentes do Estado que vemos fundos comunitários correrem ao lado, que vemos dinheiro que não é executado, que não, isto é, enfim, e que
não usamos da nossa criatividade para ser existentes. Eu digo-vos isto em nome pessoal. Desculpe. Não, esteja à vontade. Porque acho que vale a pena ser chato nestas circunstâncias. E como devem calcular, eu já sou conhecida por ser chata em muitas das entidades que me tutelam, entre elas a ARS, a ACSS, mas enfim, eles vão desculpar. Mas acho que é fundamental isto, desculpa. Obrigado. Eu, por acaso, ia pegar em alguns pontos que disse, falou de análise custo-benefício, falou de vários pontos que poderiam ser interessantes, mas, como estamos aqui um bocadinho em cima da hora, não lhe vou passar assim e vou, se calhar, abrir à audiência, a ver se chega alguma questão e possa responder e, eventualmente, incorporar aqui algum ponto que tenha ficado por falar, que havia essa coisa, tinha aqui já uma série de questões para lhe fazer, mas o tempo foi voando. Não sei se alguém da audiência esteja à vontade, às vezes só que eu estou primeiro. Força. Bom, antes de mais, eu gostava de dar os parabéns ao professor Lopes e à Faculdade de Engenharia pela realização destes seminários. Acho que são um contributo muito importante. Pelo menos a classe política já não pode dizer que não sabe sobre alguns dos problemas que são apontados, algumas das potenciais soluções. E gostava de começar ali por uma das questões que falou, de tentar fazer um pouco mais dentro daquilo que existe. Estava-me a lembrar de 2 ou 3 casos. O primeiro, relacionado com o Ministro da Saúde, o professor Paulo Macedo, na altura, a compra coletiva de medicamentos. Estava-me a lembrar de uma prática também aqui do IPO do Porto, a realização de estudos clínicos próprios, internos, para comparação com os estudos clínicos das próprias marcas, um conjunto de práticas. E estava-me a lembrar ali daquela palavra, das 2 palavras de gestores e administradores, e da diferença entre os dois, que às vezes as palavras são parecidas, mas a diferença pode ser muito sutil. E pegando aqui no professor Álvaro Almeida estava a dizer há pouco, relativamente, obviamente, se há 5 anos tinham 50, passados 5 anos terão 55, portanto já não estarão obrigados a fazer urgências. E, por exemplo, no caso das urgências de Braga, as famílias adiaram as suas decisões, neste tempo de pandemia, de ter filhos, etc. Portanto, obviamente, a partir do momento em que existe mais facilidade, iria haver um problema. Por outro lado, a estrutura da população, portanto, tem uma comunidade imigrante muito concentrada, portanto, são os tais fatores exógenos. E, portanto, a questão que eu queria colocar é sobre a importância da diferença entre o gestor e o administrador, portanto, sobre as pessoas que são colocadas quase nem sabem muito bem como, portanto, com critérios políticos e também recorrendo àquilo que acabou de dizer, sem uma avaliação de qualificações próprias, e sobre a contribuição que a gestão e a engenharia pode dar para estas coisas. Eu relembro que a gestão e a engenharia têm enormes papéis. Portanto, os SIGICs, os SIGLICs, os sistemas de triagem de Manchester, um conjunto de ferramentas, a própria triagem do Saúde 24, que é um conjunto de algoritmos que foram definidos, um conjunto de práticas que foram sistematizadas com contribuição da engenharia e da gestão, portanto, tentar, digamos, objetivar e abandonar um pouco a subjetivação, portanto, sobre este papel da diferença entre o gestor e o administrador e a profissionalização e a qualidade dos critérios de seleção. Era essa um bocado a minha pergunta, digamos, para ambos, sobre a importância da diferença entre estes 2 papéis. Ok, há bocado fez essa dicotomia entre os dois, Posso pegar? De facto, há uma diferença muito grande. O administrador é alguém que executa instruções recebidas de nível superior, enquanto o gestor é quem toma a decisão. Essa é a minha distinção. A distinção entre o gestor toma decisões, o administrador executa as decisões, as instruções que foi recebido. E quanto ao papel da engenharia e da gestão, há aqui uma questão fundamental, que é quando nós temos um sistema baseado em administradores, neste sentido, ou seja, em que as decisões são tomadas a nível superior, a nível central, e depois executadas a nível local, em vez de serem tomadas a nível local, nós temos um sistema que é, por essa razão, mais rígido, mais ineficiente e pelo simples facto de ser um sistema centralizado. Por isso,
só pegar numa questão que já aqui foi discutida. As urgências metropolitanas que existem no Porto e não existem em Lisboa. Porquê? Porque a Administração Regional de Saúde decidiu reorganizar a urgência aqui no Porto. E a Administração Regional de Saúde do Norte pegou nos hospitais, analisou o problema e tomou uma decisão que não existe em Lisboa. Se o processo estivesse centralizado em Lisboa, nunca tinha acontecido, porque no Norte não se fez. Porquê? Porque no meio de Lisboa não funcionava. Não vale a pena discutir porquê. Não se fazia lá nenhum. Ora, um sistema centralizado é muito mais avesso à inovação. Enquanto um sistema descentralizado, nós podemos experimentar aqui esta solução. E não temos que esperar que ela seja testada em laboratório para depois ser implementada a nível nacional. Num sistema nacional centralizado, isso nunca vai acontecer. Nós temos o melhor exemplo disso é a linha de cá, é do Reino Unido, que tentam criar um sistema de registro eletrónico centralizado. Gastaram qualquer coisa com 12 bilhões de libras e pararam o sistema a meio porque era demasiado complexo para fazer a nível nacional. E, portanto, o facto de nós termos autonomia de gestão local, seja no hospital, seja mesmo a nível regional, permite adotar soluções, nomeadamente essas que a engenharia e a gestão aconselham, que um sistema centralizado dificilmente tomará. É por isso que eu vejo com muita preocupação esta solução que foi agora adotada pelo Governo de criar um diretor executivo do SNS. Sabe que a vantagem, uma das vantagens de ser velho como eu, ou seja, de andar aqui há muito tempo, é que a gente lembra-se de coisas que agora são apresentadas como uma grande solução, mas há 16 anos atrás também foi apresentada aqui uma instituição que vai ser a gestão do sistema, que vai administrar centralmente todo o sistema de saúde. Sabe que chama essa instituição? A ACSS. A ACSS foi criada para fazer aquilo que agora se diz que o CEO vai fazer. Eu lembro-me dessa altura. Foi criada, a intenção era essa. Depois não deu. Mas a questão é, já pensaram porque é que não deu a ACSS em 2007 e agora vai dar este Presidente Executivo? Alguém pensou nisso? E ninguém pensou nisso. Ou melhor, se calhar pensaram, sabem que é basicamente para acontecer o mesmo que com a ACSS. A única explicação, por enquanto, é que era preciso anunciar qualquer coisa, anuncia-se isso, sabendo que nada vai acontecer, que também é esse o objetivo, é que nada aconteça. Porque se acontecesse, tinha que se mudar. E mudar ia mexer com o sistema tal como ele existe. Aquilo que mais me choca no Serviço Nacional de Saúde português é que desde 2007, precisamente, nada. Houve umas alterações que se fizeram ao tempo da Troika, mas que entretanto já foram quase todas revertidas, portanto aí muito pouco ficou. E portanto as últimas alterações foi precisamente a reorganização do sistema em 2006-2007, em que foi criada a ACSS, que iria resolver todos estes problemas centralizando. Na prática não funcionou, porque a centralização não resolve problema nenhum, sobretudo num sistema em que o problema vem de ser excessivamente centralizado. E, portanto, sim, era bom que houvesse essa autonomia, quanto mais não seja para permitir a adoção de mecanismos de gestão inovadores que se podem facilmente implementar num hospital, mas que são muito difíceis de implementar a nível nacional de uma vez só. E, portanto, a nível nacional não se implementa, a nível local podia-se tentar fazer. E fez coisas boas. Quanto às compras centralizadas, eu sou muito crítico das compras centralizadas. Sou muito crítico a não ser em algumas coisas muito específicas, nomeadamente em alguns medicamentos. Mas, em geral, tudo aquilo que exista mais do que um fornecedor, não há, geralmente, vantagens em compras centralizadas. Porque uma compra centralizada
não permite explorar, por exemplo, um hospital pode conseguir descontos que a nível centralizado não se consegue por uma simples razão. Porque o fornecedor até pode estar disponível a dar desconto a um, mas não vai dar desconto a todos. Ora, se a compra é feita a nível centralizado, iria dar um desconto a todos. E depois, a nível centralizado, no caso dos medicamentos, isso é um problema sério, porque há uma série de acordos ou mecanismos de reciprocidade em termos de preço. A nível centralizado, os preços não podem ser tão baixos como a nível descentralizado. Porque o preço nacional serve de referência, por exemplo, a outros países. Em Portugal, os medicamentos têm como referência, não sei se está a Itália, a Eslovénia. É um conjunto de países, É um conjunto de países que serve de referência. O que isso significa é que eles não podem, as farmacêuticas, não vão fazer um acordo em Itália mais baixo, porque sabem que se baixarem o preço em Itália, como ele serve de referência para Portugal, vai baixar em Portugal também. Se a negociação for descentralizada, este problema existe. Como é que eles ultrapassam isso a nível centralizado? Criando mais entropia no sistema, que é fazerem acordos centrais que os hospitais não conhecem. Os hospitais não sabem quanto é que efetivamente vão pagar. Porque só é-lhes faturado um determinado valor, que é o preço de tabela, sabemos assim. E depois vem, no final do ano, uns descontos. Mas os descontos, como foram negociados a nível centralizado, cada hospital não sabe quanto é que vai ter. Ou não sabe exatamente. O que complica, mais uma vez, a gestão. Portanto, não há grande vantagem generalizar a centralização. Algumas coisas têm que ser centralizadas. Mas a regra é o princípio da subsidiariedade. Deve ser local, a não ser naquilo que se ganha com a escala. E, no caso da saúde, a escala nacional é uma escala que se ganha em muito pouco nível. Há muito poucas coisas que se deve ser feita a nível nacional. A propósito disso, como é que se chamava aquele grupo de hospitais? Era o G7? O G14, que negociavam entre si preços mais baixos do que a central de compras da SPMS negocia a nível nacional. Um conjunto de hospitais. Eu queria lhe passar, mas é que nós já estamos em cima da hora, portanto eu queria fazer o seguinte, a última questão, e depois dar-me a oportunidade de encerrar em resposta. Força. Tenho uma questão mais boa tarde. Bruno Santos, Programa de Autonomia e Política Pública, gestor da REN, ou seja, um mundo totalmente distinto da saúde. Eu tento organizar os problemas em três coisas: pessoas, processos e produtos. Aqui o produto é saúde, claramente. Os processos dependem claramente das pessoas e o produto também vai depender claramente das pessoas. Isso eu tenho uma pergunta muito básica a fazer, que não sei qual é a opinião do painel. E porque, tipicamente, quando pagamos em amendoins, só temos macacos. Há uma expressão muito conhecida. Não se resolveria grande parte dos problemas se robustecêssemos as competências e os recursos do sistema de saúde, não digo SNS, digo o sistema, ou seja, culturalmente estamos todos indexados ao salário do Presidente da República. Eu sou obviamente que o salário do Presidente da República é pessimamente mal pago. Se fosse extremamente bem pago, não tínhamos lá os políticos para ele. Se nós conseguíssemos criar carreiras para os médicos e exclusividade, não resolveríamos grande parte dos problemas, também reformando a sociedade de reformas estruturais, ou seja, porque eu, por exemplo, eu trabalho na Reino, não consigo trabalhar com um qualquer, não sei aqui na academia, não estou a fazer publicidade, mas porque na energia eu não posso trabalhar em 55 ao mesmo tempo. Senão auto-canibalismo. Essa pergunta é muito básica. Sim ou não, e em que medida que sim ou não estaria fundamental? Sim. Concordo em absoluto, naturalmente, para o prestador de rato médico, para o médico, para o enfermeiro, para qualquer outra carreira, por meio de educação secundária. Eu já trabalhei com médicos em regime de exclusividade, que no Hospital do Grande Porto, que a uma dada altura saíram todos, e estavam por convicção, e estavam por carreirismo, aliás, até é muito curioso porque num hospital, tipicamente um hospital central, universitário, mas que não tinha grandes especialidades, nem médicas, nem cirúrgicas, tinha uma medicina interna muito forte,
mas depois não tinha especialistas, não tinha pneumologistas, não tinha neurologistas, mas tinha uma medicina interna muito forte e, portanto, conseguia ele próprio responder às especialidades médicas e às especialidades cirúrgicas exatamente nesse registro. E, de repente, deixou de ter a base daquilo que era o seu know-how, portanto, os seus médicos séniores, tanto de cirurgia geral como de medicina interna, desapareceram. E, de facto, foi um período muitíssimo crítico em que víamos a clara diferença em ter ou não ter esta aposta específica, numa carreira específica do setor público. E é claro que, por muito complementar que seja a atividade do profissional em dois trabalhos distintos, a verdade é que há ali zonas de conflitos de interesses que são inevitáveis, não é? E, portanto, a minha opinião, honestamente, é pessoal, mas acho que sim. E acho que sim, já agora, se me permite pegar um bocadinho na sua pergunta, é curioso fazê-la, porque este reforço de competências, por exemplo, naquilo que é a minha área, que eu carinhosamente trato por mercearia, na minha mercearia, a Comissão Europeia, em 2017 também, salvo erro, creio que é 2017 também, mas já é outra recomendação, tem uma recomendação específica para competências específicas na área de contratação pública. Portanto, a contratação pública não é só um quebra-cabeças cá. A contratação pública resulta de uma diretiva comunitária e que é de difícil aplicação. Como o legislador português tem sempre a fama de ser o melhor do mundo, ainda a torna mais hermética. E, portanto, torna-se assim uma cadeira para 4 anos de faculdade, não 3 cadeiras. E eles recomendam claramente o recrutamento e a formação específica em pessoas com esta competência própria. Ora, o que é que têm os hospitais? Os hospitais, ainda por cima, estamos a falar de procurement em saúde, que tem muitas especificidades, têm assistentes técnicos. E depois, só um bocadinho para fazer ali a ponte para a questão que há um bocadinho era colocada. E depois existe uma coisa estranhíssima, que pronto, eu já convenciono que é bom porque está definido e é assim, que é a existência de códigos nacionais, porque nós, os portugueses, somos muito bons a fazer coisas pela primeira vez. Uma das coisas que fizemos pela primeira vez e que é extraordinária é uma codificação de dispositivos médicos, que eu acho estranha, porque reparem, existem, e agora falando um bocadinho daquilo que a engenharia nos pode aportar e os processos de reengenharia nos podem aportar, eu vou-lhe pedir uma coisa, professor Mário, se não se importa, põe só aquele slide, que isto é aquilo que o professor Mário diz, Este, o professor Mário diz que eu ensinei, que eu lhe dei alguma forma. Foi E eu percebo o quão ineficiente sou. Se a única coisa que lhe pude transmitir foi isto, tenho vergonha disto. Isto é a prova de que os burocratas são autossuficientes. Eles ficam ali naquele emaranhado de vergonha. Realmente é isto que nós fazemos. Mas nós fazemos isto, repare, porquê? Porque nós temos uma Autoridade Nacional de Medicamento que de repente achou que Portugal era tão bom, que não precisava de codificações internacionais, não precisava de estándares internacionais. GS1, o que é isto de GS1? Isso é meu. Vamos fazer um Código Nacional de Dispositivos Médicos. Não importa que eles estejam sempre a aparecer, porque estamos a falar de um Código Nacional que vai até ao modelo e ao lote. Não importa que eles estejam sempre a aparecer, o que importa é que seja nacional e nacional é bom. E, portanto, nós hoje temos uma coisa que não serve para nada, a não ser para fazer uma coisa extraordinária, que é, voltando ali um bocadinho à fraude e à corrupção, comprar por ajuste direto. Se eu quiser comprar o dispositivo cardioversor desfibrilhador da marca não sei quantos, do modelo não sei o que mais, do operador, do distribuidor, tenho que dizer que é do distribuidor, Medtronic, e do operador não sei das quantas, eu posso. Porquê? Porque é o único que tem aquele CDM. Isto é uma coisa absolutamente extraordinária. Não interessa se ele é concorrente do modelo YZ e o modelo YZ custa menos de 10 mil euros. Estamos a falar de dispositivos médicos de valor impactante. O que importa é que é o único CDM. E, portanto,
em resposta também ao colega que há bocadinho fazia aquela provocação, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Eu tive a oportunidade de trabalhar na SPMS, entidade centralizadora das compras de saúde, com um homem extraordinário chamado Raul Mascarenhas. Era um homem muito à frente no seu tempo e muito... não é nada daquilo, está a ver? E obstinado também. A quem, uma vez eu tentei explicar qualquer coisa deste género e que me pôs um dia a fazer a aquisição de processos centralizados de compra de tecnologias de cardiologia. Eu estava a tentar explicar-lhe o primeiro e as idiosincrasias do primeiro, e ele mandou-me parar a meio e disse-me assim: olha, Daniela, desculpa lá, tu vais parar, porque se isto é assim para este, imagino para os outros, vamos todos para casa e depois pensamos melhor. Mas andamos tanto à volta disso que chegamos a um modelo de compra em que efetivamente juntava o melhor dos dois mundos, que é a centralização, fixando-se um teto de preço, e só esse teto fez baixar cerca de 6 milhões de euros aquilo que era a compra à data, e depois a possibilidade de realização do call-off pelos hospitais, através de critérios que eles podiam invocar, que não era só o critério de preço. Mas também há outras áreas em que é fundamental haver compra centralizada. Sabe quais são? São as áreas que são cartelizadas. Por exemplo, só para lhe dar um exemplo que também foi feito pela SPMS, a compra de terapias respiratórias domiciliárias. Sabe qual é que foi a poupança imediata? Foi de cerca de 30 milhões de euros só no primeiro shot. E com a entrada de mais, salvo erro, 3 operadores. Porquê? Porque havia 2 operadores que se cartelizaram e que deveriam ter levado um processo de crime, nós somos um país de grandes costumes, e que durante anos, ao abrigo de uma idiosincrasia nacional, partilhavam o mercado. Uns vendiam a norte e outros vendiam a sul. Portanto, e agora, voltando aqui à engenharia, é mesmo fundamental ter pessoas fora da caixa que nos ajudem a pensar e que façam aquilo que foi isto que o professor Mário fez comigo, transformou aquilo que ali está numa data de indicadores que me permitem dizer que tenho de escultar aquele bonequinho que está ali no início para chegar ao fim em devido tempo. E a prova de que é necessária a engenharia de processos esteve exatamente na Covid, onde só eles é que permitiram a reposição da normalidade no caos, não é? Muito obrigado. Agradeço. Posso? Claro. Eu gostava de responder, não. Força. Eu gostava de responder, não. Mas tem mais piada. Por 2 razões. A primeira, usando a sua abordagem de pessoas, processos e produtos. Exatamente. A primeira questão é: os produtos e os processos estão definidos centralmente. E estão definidos centralmente de uma forma imutável, ou quase imutável. E, portanto, se mexer só nas pessoas não muda nada. Está só a desperdiçar dinheiro. E a segunda razão é que decorre da primeira. É que a exclusividade traz o quê? Existem horários de trabalho, 35 horas, certo? Alguém em exclusividade vai trabalhar mais de 35 horas? Não. Porque o horário de trabalho é 35 horas. Então o que é que se ganha com a exclusividade? Não se ganha nada, a não ser que, mas isso está sempre a ser provado, que alguém está a ser provado, e há outros mecanismos para lidar com isso, que alguém esteja durante as 35 horas sem fazer nenhum, a transferir doentes para a sua outra atividade. Ora, há maneiras mais simples de resolver esse problema do que despejar centenas ou milhares de milhões de euros em aumentos de salários, aumentos de remunerações, sem contrapartida direta na produção. Porque, repito, aumenta o horário de trabalho? Não. São os 35 horas. Portanto, não vai acrescentar nada, a não ser despesa. Ou melhor, pode acrescentar alguma coisa, mas primeiro é muito menos que o aumento de despesa e segundo, há outros mecanismos para lidar com essa outra coisa para além destas coisas. Muito obrigado. E, aliás, foi uma ótima forma de fechar. Tivemos aqui um painel plural. E é bom recordar que estamos numa universidade. E uma universidade é justamente aquele espaço que congrega diferentes escolas com diferentes visões.
Portanto, houve aqui algumas visões conflitórias, ainda bem que assim é. Acho que o debate ficou mais rico por isso. Agradeço uma vez mais a minha presença da doutora Daniela Maia. Reitero este ponto, o SNS precisava de mais pessoas como a doutora Daniela Maia, mas precisa de mais coisas para além disso. Não é? Precisa de sim, mas mais coisas para além disso. E o professor Álvaro Almeida, que eu sei que acha que eu estou a desejar mal, mas que esperemos um dia o país possa contar consigo no cargo governativo e, portanto, esperemos que um dia sejamos a ter esta discussão noutro nível. Muito obrigado também à audiência, peço desculpa por ter descarrilado um pouco, mas a conversa, enfim, foi puxando. Muito obrigado.